Numa altura em que a educação contabiliza cerca de 9.000 crianças que poderão não estudar devido aos confrontos militares na Zambésia, o Comando-Geral da Polícia responsabiliza Renamo pelos ataques contra civis e posições das Forças de Defesa e Segurança. A Polícia da República de Moçambique reitera e continua preocupada e repudia de forma veemente a atitude dos homens armados de Renamo, que de forma esporádica vem efetuando tiros, vem ameaçando a população, sobretudo nas zonas rurais, recônditas das províncias da Zambésia e Sofala. O nosso discurso é em função a atitudes criminosas que estão sendo cometidas por estes homens armados da Renamo. A referência de homens armados da Renamo não pode ser visto como estando, portanto, a polícia a seguir uma determinada formação política, mas nós estamos a seguir estes criminosos que têm armas e intitulam-se como homens armados da Renamo. A polícia admite estar a enfrentar dificuldades para deter os supostos homens da Renamo que estão a criar instabilidade no centro do país. Infelizmente, a maior parte desses ataques acontecem em períodos noturnos e acontecem em emboscadas, o que tem vindo a criar, portanto, alguma situação de dificuldade durante, portanto, a perseguição para neutralização. Como podem constatar, nesses locais onde as forças de segurança estão posicionadas, algumas delas constituíam antigas bases desses homens da Renamo, sendo posições que entendemos nós que eles têm algum domínio, acabam aproveitando essas situações de emboscada. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia falava no habitual briefing com a imprensa às terças-feiras. Entretanto, a Renamo nega as acusações da polícia e diz que os seus homens não estão a efetuar nenhum ataque. O maior partido da oposição diz que são caçadores furtivos que têm feito ataques na região centro do país. É mentira. Nós temos visto muitos ataques que estão a acontecer. Alguns polícias até são atacados por furtivos. Conforme viu em Vilanculos, agora apresentaram-se muitas armas. A polícia anda a bloquear os caminhos que os furtivos usam para irem caçar os animais, entra em contradições com eles. Não é prática da Renamo. A Renamo tem respondido quando é atacada. A Renamo, neste momento, não tem ofensivas. O porta-voz da Renamo criticou ainda as recentes declarações do Presidente da República, segundo as quais a ausência de clareza na hierarquia do partido de Afonso Dhlakama dificulta o diálogo. Não corresponde à verdade aquele discurso todo. É discurso de mau pagador, de quem não quer assumir as suas dívidas. A correspondência tem que ser dirigida ao gabinete do Presidente da Renamo, ao gabinete do Secretário-Geral. Estas entidades são as únicas com poder de indicar quem é a pessoa que vai negociar. Havendo vontade de negociar com a Renamo, o senhor Filipe Jacinto Nyusi deverá responder à carta que tem no seu gabinete, aceitando a mediação da Igreja Católica, aceitando a mediação do Presidente Zuma e solicitando a criação de equipes. Aí a Renamo vai indicar quem é a pessoa que vai chefiar a equipe. A Renamo diz que não estão esgotadas as possibilidades de negociação direta entre o Presidente da República e o líder da Renamo. E o MDM convocou a imprensa na manhã desta terça-feira na cidade da Beira para demonstrar a sua preocupação face aos factos reportados a respeito dos moçambicanos que se encontram refugiados no Malawi. Cerca de 3.600 moçambicanos encontram-se em condições de refugiados na região de Capiz, nordeste de Mwanza, na República do Malawi, um distrito que faz fronteira com Moçambique a partir da província de Tete. Estes dados e imagens foram tornados públicos na manhã desta terça-feira pelo presidente do MDM, Davis Mango, nesta conferência de imprensa que tinha como objetivo central mostrar o posicionamento deste partido face à existência de moçambicanos em condições deploráveis naquele país vizinho. Esses moçambicanos estão concentrados num campo aberto, em condições humanitárias deploráveis. O dominador comum da fuga de Moçambique para Malawi é o conflito militar entre as forças governamentais e da Renamo, onde se sentiram inseguros e sem proteção.
Na ocasião, o presidente do MDM apelou aos moçambicanos, de forma particular ao governo, para não confundir os termos refugiado e imigrante, pois para este partido este fato pode gerar sérias consequências na vida e na segurança dos refugiados. Misturá-los desvia a atenção das salvaguardas legais específicas a que os refugiados têm direito. Na mesma conferência de imprensa, o Movimento Democrático de Moçambique pediu ao governo e à RENAMO para encontrarem formas e fórmulas junto a outras forças vivas da sociedade no sentido de pôr fim à tensão política militar. Apelamos às autoridades moçambicanas para que acionem instituições moçambicanas vocacionadas para estas situações e enviem com urgência os apoios necessários para proporcionar o conforto possível no sentido da resposta a esta crise humanitária resultante da cultura de violência instalada, da intolerância política e de ausência de paz, e que sejam criadas condições para o regresso desses compatriotas à nossa pátria amada. E o Presidente da República disse que o Governo está atento à situação dos imigrantes moçambicanos no Malawi. Contudo, alertou para que se tenha cuidado ao designar refugiados, pois pode-se tratar de movimentos rotineiros de pessoas. A questão de refugiados que entram no Malawi tem que ser visto e discutido com alguma calmia. Primeiro, é preciso termos a certeza quem é o refugiado que entra no Malawi. E para os que conhecem bem a fronteira, por vezes é estrada ou é machamba. Então, alguém é malauiano quando lhe convém, e é moçambicano também. E há malauianos que estão em Moçambique muito tempo, sobretudo no tempo da produção, no tempo da agricultura. Agora, com este momento como agora, e há uns que vão, moçambicanos que vão ao Malawi, tempo de venda de produtos, de milho, etc. Há um movimento, quando há, por exemplo, situações de calamidades, de doenças, o movimento também é para um ou para o outro sentido, incluindo se há necessidade de aulas, escolas, etc. Estive atentamente a acompanhar quando se dizia que há pessoas que saem da zona de Montes ou zona de Moatize, e quando vão para lá ou passam por Tsangano. O nosso alto comissário tem estado em cima disto para compreender. Estamos a acompanhar o movimento e não queremos que haja o problema de chamar refugiados o movimento migratório que é praticamente regular em sentido diferente em função à realidade. É verdade que estamos a gerir nisso e estaremos em cima para compreender de que momento se trata, de que movimento se trata, porque pessoas em Tsangano estão a viver, em Angônia estão a viver, em Moatize idem. Então temos que identificar o grupo que se mexe e por que motivação. E ao mesmo tempo procurarmos a razão desta movimentação para podermos resolver a partir da base qual é o problema. Vamos estar em contacto, aliás, estamos, mas poderemos estar ao mais alto nível para nos inteirarmos, porque há problemas de saúde, há problemas, sabe, porque incluindo quando há momentos de venda de fertilizante num outro país, também há movimento, há migração. Então, o importante aqui é regularmos aquilo que faz a população mexer-se. E porque não deve se mexer só numa zona. Se é um problema geral de Moçambique, então tem que se mexer de uma maneira geral. Mas estamos atentos em relação a isso. Muito bem, vamos agora entrar em conversa no estúdio para analisarmos os confrontos militares no país, tendo em conta que a polícia veio hoje a público a culpar a RENAMO pelos ataques militares que ocorrem nas províncias de Sofala e Zambésia. E a RENAMO nega todas as acusações da polícia e diz que os seus homens não estão a efetuar nenhum ataque. Tem em estúdio o Fernando Lima, quem diz já agradece a presença. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O ano de 2016 arrancou em Moçambique sobre o clima de crispação e também de violência militar que já vinha desde o ano passado entre as duas partes, uma no poder, entre as duas forças políticas no país, uma no poder e outra na oposição. Numa radiografia, como é que olha para a atual situação política do nosso país? Bem, a situação
política no país, não deixa de ser preocupante. Preocupante porquê? Porque, independentemente de os ataques terem autoria reivindicada, o que é certo é que estão a morrer pessoas, está a perder-se propriedades, estão a perder-se bens das populações. Há a população, usando as palavras do Presidente, que se está a movimentar de Moçambique para o Malawi e, portanto, tudo isto são elementos muito preocupantes e tudo isto tem epicentro exatamente na tensão político-militar que se vive em Moçambique e que se vive decorrente de um conflito que existe entre o governo e entre a Renamo, o principal partido da oposição. Concorda com esta posição do Presidente da República, que diz que temos de ter cuidado ao designar de refugiados centenas de pessoas que saíram da TED para o Malawi? Não, eu diria que eu compreendo a posição do Presidente da República, eu compreendo a cautela que um político deve ter em relação a uma situação desta natureza, mas não tenho que estar de acordo. Ora, existem relatos, existem jornalistas que estiveram no local entrevistando estas pessoas e claramente estas pessoas não estão a passear, não estão a fazer turismo no Malawi. Podemos ver pelas imagens das choupanas que ergueram, das choupanas precárias que ergueram do lado do Malawi, para ver que não são movimentos migratórios à procura de fertilizantes ou à procura das suas colheitas. E depois, em adição a isto, há relatos com nomes, com idades, com a proveniência exata destas pessoas, ou seja, estas pessoas todas tinham casa em Moçambique e declararam aos jornalistas que os foram visitar que fugiram de Moçambique devido à situação de guerra, de confrontação militar. Uma última questão também que é importante e que de algum modo deita por terra esta preocupação de nos interrogarmos se são imigrantes, se são outro tipo de pessoas, é que, inclusivamente, funcionários das Nações Unidas e do governo malauiano já identificaram estes moçambicanos como refugiados. Ora, o problema, eu compreendo a posição do governo de Moçambique, é muito embaraçoso quando nós procuramos tentar dar uma imagem de estabilidade, tentamos minimizar os confrontos militares e a violência que um pouco, por algumas províncias, está a eclodir neste momento. É importante minimizar esta situação de haver cerca de 4.000 moçambicanos que estão acolhidos no Malawi. Mas não deixam de ser pessoas, chamemos-lhe refugiados ou outro nome qualquer, mas são pessoas que claramente estão a fugir a uma situação de conflito dentro do território de Moçambique. Exato. A polícia hoje veio a público acusar a Renamo, ou culpar a Renamo pelos ataques militares que ocorrem nas províncias de Sofala e Zambésia, e a Renamo, na voz de Muxanga, nega as acusações da polícia e diz que os seus homens não estão a efetuar nenhum ataque. E também diz que trata-se de caçadores furtivos que têm feito ataques na região centro do país. O que lhe parece isto e o que é que nós moçambicanos podemos pensar nesta altura? Bem, em primeiro lugar, e voltando outra vez à questão de fundo, o importante, mais uma vez, é que estão aí, há confrontos, e esses confrontos estão a acontecer em Gaza, na Zambésia, em Tete e, de algum modo, e também em Sofala e em Inhambane. Estes confrontos existem. Qual é a autoria? Neste momento é algo difuso, uma vez, sobretudo porque uma parte nega que existam estes confrontos. Agora, nós estamos a ver resultados concretos desses confrontos. Pessoas que vão para o hospital feridas, pessoas que foram mortas e pessoas que fogem para o Malawi. Ou seja, está criado, objetivamente, está criada uma situação
de confrontação, uma situação que lentamente, infelizmente, está a evoluir para uma confrontação cada vez mais alargada, ainda numa dimensão muito reduzida, felizmente muito reduzida, mas que é resultado de, ao nível de uma negociação direta, ao nível de um contacto direto governo-Renamo, não existir nada de concreto neste momento. Quando as pessoas não falam, quando as partes não se entendem, infelizmente, e na nossa experiência moçambicana, é isto que sobra, ou seja, confrontações armadas, violência, para que, de algum modo, a violência force outro estágio de diálogo e outro estágio de entendimento. Exato. Afonso Dhlakama disse em teleconferência, não sei se recorda, que até março deste ano vai governar nas províncias onde ganhou nas eleições. Estamos a um mês deste prazo, praticamente estamos a um mês. Podemos pensar que é mais uma das ameaças de Afonso Dhlakama ou então estamos a caminhar por um momento difícil no país? Eu penso que estamos, por um lado, a caminhar para um momento difícil, mas, por outro lado, eu tenho a minha própria interpretação em relação quer ao prazo de março, quer ao próprio evento que vai ocorrer no próximo fim de semana e que envolve a direção da Frelimo, nomeadamente o seu Comitê Central. Quando o Dhlakama diz vou governar em março, eventualmente não quer dizer que à partida vai governar, mas ele tem que forçar e objetivamente tem que forçar uma solução que no seu ponto de vista seja uma solução de compromisso e que desse compromisso aparentemente dê uma impressão ou dê a ideia de partilha de poder. Digamos que o Governo e a Renamo se entendem para que alguns lugares no Governo estejam disponíveis para independentes ou para pessoas ligadas à Renamo ou para pessoas ligadas à oposição. Digamos que entre agora e março há um entendimento para que alguns governadores sejam nomeados e que não sejam necessariamente governadores da Frelimo. Mesmo que não aconteça o tal nomeação da Renamo, em termos da argumentação de Dhlakama e, portanto, da liderança da Renamo, isto significa que há uma partilha de poder, portanto, de algum modo, isto poderia significar que se está a avançar naquilo que Dhlakama argumentou e defendeu. Portanto, a minha interpretação não é que chegamos ao dia 29 de fevereiro, e este ano é um ano bissexto, portanto, o fevereiro acaba no dia 29 e no dia 1 de março acordamos todos e, voilá, temos 6 províncias que mudaram de mãos. Nada disto vai acontecer, mas entre agora e março, muitos eventos podem acontecer, nomeadamente este cenário decrescendo em termos de confrontações militares, por forma a forçar outros entendimentos de caráter político, nomeadamente, inclusive, que a nível do Comitê Central da Frelimo se discuta uma eventual situação de acomodação em relação à Renamo ou que se refute liminarmente essa situação de acomodação e se diga não há situação de acomodação, há a Constituição que deve ser cumprida, há eleições que foram ganhas por uma parte e, portanto, nós não aceitamos qualquer acomodação com o maior partido da oposição e vamos partir para outro estágio de confrontação com esse mesmo partido. Portanto, há vários cenários que estão em desenvolvimento neste momento e que nós ainda não sabemos qual vai ser a sua evolução final entre agora, princípio de fevereiro, e o princípio de março. Está a querer dizer, na sua opinião, que este evento da Frelimo para este fim de semana pode ter alguma relação com o prazo que Afonso Dhlakama deu até março? Tem toda a relação. Tem toda a relação no sentido de qual é o clima e qual é a conjuntura criada. A conjuntura criada é que temos um presidente com muito poucos poderes, com muito pouco martelo na mão e um dos cenários
que muitos advogam, dentro e fora da Frelimo, é que o braço do presidencial ganhe mais músculo para tomar o martelo nas mãos, para puxar este país para a frente e para resolver os problemas fundamentais do país. Um dos problemas fundamentais é a questão da paz, é a questão da convivência entre o partido no poder e a oposição. Portanto, isto é uma questão crucial. E a Frelimo não pode fazer o papel de avestruz e meter a cabeça na areia e fazer como se nada estivesse a acontecer. Portanto, de uma forma ou de outra, certamente que o cenário de violência, o cenário de violência versus paz, será obrigatoriamente incontornável neste encontro do Comitê Central da Frelimo. Agora, se vai decidir no sentido de mandatar o Presidente a encontrar uma solução conciliatória com a RENAMO, ou se vai decidir no sentido de dar um mandato ao comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique para partir para a confrontação direta com a RENAMO, isto são coisas que estão em cima da mesa, mas que nesta altura ainda não estão decididas. Exato. Fica aqui uma sensação de que não percebemos muito bem o que é que está a acontecer de facto no terreno, só temos relatos de conflitos. E também há pessoas que fugiram, podemos assim dizer, da província de Tete e estão agora no Malawi. Por que é que há tanta dificuldade de se perceber este jogo político, posso assim dizer? Não, eu não penso que seja difícil de perceber. Eu penso que há muitos jogos de palavras e também há muita encenação política em torno da nossa realidade. Por exemplo, nós não temos relatos das confrontações que ocorreram em Tete nas últimas semanas, mas já estamos a ver o cenário posterior a essas confrontações, ou seja, o facto de haver população que perante as confrontações militares está a fugir para o Malawi. Portanto, por exemplo, temos uma situação em Murumbala em que as estruturas da educação dizem que há problemas com as matrículas das crianças. Nós também não sabemos, não temos a dimensão das confrontações que houve ou está a haver em Murumbala, na Zambésia, mas temos uma evidência que são as autoridades da educação a mostrarem grande preocupação porque as crianças não estão matriculadas, os professores não estão nos seus locais de trabalho, estão refugiados na sede distrital de Murumbala. Portanto, nós, de algum modo, que não temos relatos em direto, e aqui também há problemas em termos de os jornalistas terem acesso a estes locais, mas, de algum modo, estamos a assistir, mesmo que à distância, a reflexos, a situações que são decorrentes desta situação de violência e de confrontação em determinadas zonas de Moçambique. Exato. Os últimos dias também foram marcados, como bem dissemos aqui, por uma série de casos violentos. O primeiro, com a tentativa não sei se foi uma tentativa de assassinato do secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, que foi baleado por homens armados na Zambésia, mas está a receber o tratamento médico na África do Sul, ou recebeu tratamento médico na África do Sul. Este ataque, o que parece, tendo em conta que a PRM apareceu depois a dizer que o próprio Manuel Bissopo é que era a peça-chave para investigar este caso, mas a RENAMO acusou logo a Frelimo de querer matar os seus principais dirigentes, primeiro o líder do partido, que é Afonso Lhakama, e agora este ataque que aconteceu a Bissopo. Bem, eu acho que é claro, e só os ingênuos a que poderiam acreditar que Manuel Bissopo foi atacado por um grupo de assaltantes que queria roubar a sua carteira para lhe tirar o seu dinheiro. Dos factos que temos é que houve várias rajadas de armas automáticas sobre a sua viatura, o seu guarda-costas morreu, foi assassinado neste ataque e ele também sofreu
sofreu ferimentos de bala. Portanto, houve claramente, pelo menos na forma tentada, uma tentativa de assassinato, de homicídio do secretário-geral da RENAM, que é também deputado da Assembleia da República, que é também membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. Ora, assumindo esta dimensão, vemos, por um lado, a Assembleia da República a não ter outra alternativa senão condenar este ataque, e a própria polícia também foi forçada a condenar este ataque. Ocorre naquilo que é chamada a segunda cidade mais importante de Moçambique, em plena luz do dia, num bairro muito populoso, muito movimentado, aliás, um bairro de elite da cidade da Beira. Portanto, não é possível à polícia fazer que isto não aconteceu. Na minha interpretação, o ataque contra o secretário-geral da RENAMO insere-se em várias outras ações, nomeadamente os dois ataques que houve contra o próprio presidente da RENAMO. E se agora se diz que se vai investigar a tentativa de assassinato de Manuel de Bissopo, se vai investigar as circunstâncias em que aconteceu este ataque, lamentavelmente, o presidente do maior partido da oposição, até agora, que eu saiba e de que eu tenha conhecimento, não foi alvo de nenhuma iniciativa ao nível das nossas autoridades policiais e judiciais, nomeadamente da Procuradoria-Geral da República, para se investigar em que circunstâncias ocorreram os dois ataques. Ora, nestes dois ataques, nomeadamente, e aliás, em ambos os ataques, houve sobreviventes, houve testemunhas oculares. Os sobreviventes são dos dois lados, ou seja, das pessoas que iam na coluna e das pessoas que eram atacantes. Há, inclusivamente, testemunhas oculares que nem eram da coluna atacante, nem eram da coluna da RENAM, nomeadamente os passageiros de um minibus cujo condutor foi assassinado no local. Estas pessoas têm nomes, têm endereços, têm domicílios. Nesta altura já deviam ter sido identificadas, interrogadas, para que os seus depoimentos fossem registados, não apenas por ação jornalística, mas por um inquérito judicial a sério. Ora, Edma, isto não foi feito. Portanto, há uma lacuna aqui grave em relação a estas coisas, e depois nós ficamos admirados e ficamos muito chocados quando a RENAM depois diz é a Frelimo que nos quer matar, sim, é a Frelimo que está predisposta a eliminar o secretário-geral e o presidente da RENAM. Mas as nossas autoridades têm que demonstrar que exatamente se distanciam e se distanciaram no momento apropriado deste tipo de ações, exatamente para que não se estabeleçam dúvidas em relação ao comportamento destas forças, destas entidades e destas instituições. Exato. Fernando Lima, temos um diálogo parado, entramos para um ano novo, mas com vários problemas. Que soluções imediatas, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer no terreno, é que se pode tomar para se resolver esta situação? Eu penso que não é tão difícil, não é como a questão do ovo de Colombo, da invenção da roda. Em muitos outros processos, e no próprio processo moçambicano, nós vimos que foi pela via da negociação, do diálogo, que chegámos a um entendimento em outubro de 1992. Portanto, nós, inclusivamente, temos esta experiência. Nós temos a experiência da própria independência, que num determinado momento, o movimento de libertação teve que se sentar com o exército colonial, com as autoridades que representavam o poder colonial, para se discutir a transição e a independência de Moçambique. Ora, se nós temos estas experiências, se estas experiências foram experiências positivas, por que nós não continuamos a dialogar e a encontrar caminhos para se alcançar a paz? Agora,
se cada uma das partes permanece imutável no seu lugar, se cada uma das partes não reconhece legitimidade à outra, não reconhece direitos, não reconhece, em última análise, que os seus argumentos, embora não em toda a sua extensão não sejam válidos, mas que há alguma validade em alguma parte dos argumentos, ora, assim nunca vamos chegar lá. Por isso há a expressão que se fala de diálogo de surdos, de diálogo de mudos. Ora, não é esse o diálogo que queremos, diálogo de surdos. Nós queremos diálogo de pessoas que tenham coisas a dar, que tenham coisas a receber, que tenham coisas a ceder. E se nós fartamos-nos de dizer, e a toda hora estamos a dizer, somos todos moçambicanos, somos todos do mesmo país, qual é o problema de nos entendermos, de fazermos cedências, de encontrarmos caminhos de conciliação e de diálogo para que nós todos possamos caminhar no mesmo sentido, porque é isto que está a faltar. Exato, e nesta questão, Fernando Lima, não sei se recorda-se, no dia 7, acredito que foi dia 7 de fevereiro do ano passado, o Presidente da República e o líder da RENAMO tiveram primeiro frente a frente, que de certa forma criou muita expectativa de se desanuviar este clima de tensão, mas parece que não foi isso que aconteceu. O que é que terá falhado depois deste encontro? O que terá falhado é que os dois encontros do Presidente Nyusi levaram-no à quase crucificação, à quase literal crucificação do Presidente da República, ou seja, daquilo que aconteceu de lá para cá, quase que parece que o maior pecado cometido pelo Presidente da República foi ter apertado a mão a Afonso Dhlakama, de ter abraçado o seu irmão. Ora, este Presidente vem de uma investidura em que diz que no seu coração cabem todos os moçambicanos. Logo, também cabe a Afonso Dhlakama no seu coração. Portanto, é óbvio e o caminho mais natural era, e quando digo era, porque isto já aconteceu no passado, que se encontrasse com Dhlakama. Mas, literalmente, estes dois encontros foram boicotados, foram torpedeados, tudo foi feito para não só pôr em causa a iniciativa do Presidente Nyusi, como, de lá para cá, todos nós assistimos ao que aconteceu. Por um lado, não houve mais encontros, há um sistemático ataque verbal à RENAMO, a Afonso Dhlakama, desqualificando as suas propostas, desqualificando as propostas da RENAMO, nomeadamente no Parlamento. De lá para cá, também já houve uma iniciativa do Presidente Chissano, se está recordado, o Presidente Chissano fez questão em se deslocar ao aniversário da Universidade Católica, fez questão em se deslocar numa circunstância muito melindrosa. Afonso Dhlakama tinha acabado de sofrer o primeiro ataque na província de Manica, não obstante, Dhlakama foi à beira ao aniversário da Universidade Católica, houve um encontro muito importante nessa noite das celebrações da Universidade Católica, que era um encontro para criar as bases, mesmo com toda a desconfiança, mas era um encontro para de novo relançar o diálogo entre Nyusi e Dhlakama, e nós vimos o que aconteceu. Inclusivamente o Presidente Chissano, que quanto a mim continua a ser uma força de moderação, uma força de alguma sapiência nestas matérias de entendimento e de reconciliação. Aliás, não é por acaso que ele é um dos arquitetos do Acordo de Paz de Roma em 1992, o Presidente Joaquim Chissano saiu completamente de cena, exatamente porque esta sua iniciativa, de algum modo, foi mal vista por vários setores ligados ao governo de Moçambique. Exato. Fernando, gostaria de fazer uma questão. Por que é que, por exemplo, a SADC, a SADC ou a União Africana, inclusive até agora o Presidente da República esteve na 26ª Cimeira da União Africana, porque estas organizações nunca se pronunciam em relação à questão da instabilidade política no nosso país e, de certa forma, parecem estar muito distantes, ou se pronunciam se a gente... Porque estas organizações, na sua gênese e na sua própria origem,
sempre foram organizações muito acomodadas, muito defensoras do status quo, com algumas exceções, nomeadamente é bom que se diga que a SADC, e antes da SADC a linha da frente, sempre teve uma posição claramente anticolonial e anti-apartheid, assim como a OA. Aliás, um dos motos da OA foi a libertação total do continente. Mas, a partir daí, são organizações muito acomodadas. Só para dar um exemplo, para mostrar o seu nível até de embaraço político. A OA, nós temos milhares, dezenas de milhares de africanos que estão a fugir para a Europa, portanto, estão a fugir, em última análise, para o continente que alberga os antigos colonialistas, os antigos colonizadores de África. Eu até agora não conheço as posições construtivas, as posições de frontalidade da União Africana em relação ao êxodo de africanos para a Europa. Ora, isto, de algum modo, mostra o embaraço com que a OA vê estes milhares de africanos que fogem de quê? Dos conflitos no nosso próprio continente, fogem da fome, da miséria, da desigualdade social, da falta de oportunidades que têm no nosso próprio continente. Ora, este continente tem dirigentes, tem governos e, de algum modo, estes dirigentes e estes líderes sentem-se comprometidos em relação àquilo que se passa e ao facto de as suas próprias populações lhes virarem as costas porque preferem encontrar abrigo nos países dos antigos colonizadores. E se formos a ver a estirpe de líderes da OA nos últimos anos, é uma vergonha. Eu não reconheço nenhuma legitimidade ao senhor do Chad, que acaba de ser nomeado presidente da OA, como anteriormente ao próprio senhor Robert Mugabe. Nós somos vizinhos do Zimbábue e soubemos o que se passou em eleições no passado recente no Zimbábue. Portanto, em última análise, há um problema de legitimidade, há um problema de liderança na OA, na própria SADC, que não permite a estas organizações tomar uma posição firme, uma posição clara, uma posição aberta sobre estas questões. Nós assistimos, e isto é uma vergonha, que a SADC, quando vai fazer a observação eleitoral em vários países, ainda não se realizaram as eleições e os relatórios sobre que as eleições decorreram de forma justa, livre e pacífica já estão mais ou menos elaborados. Ora, isto não abona a favor da credibilidade de organizações como a SADC e como a OA. Exato, amanhã é dia dos Heróis Nacionais, dia 3 de fevereiro, é feriado nacional. Como é que esta data deve ser encarada, tendo em conta este cenário todo de confrontos militares no país? Bem, ganhou uma grande força nos últimos anos questionarmos-nos sobre a natureza dos nossos feriados, nomeadamente a simbologia desses mesmos feriados. Eu penso que o importante aqui a referir, e estamos amanhã a falar ou a evocar os heróis moçambicanos, é importante fazermos uma reflexão sobre o herói moçambicano, sobre as heroínas moçambicanas, aquelas nossas mulheres que levam as suas crianças à universidade e vendem nas esquinas do nosso país. Eventualmente, estas são as nossas heroínas do dia a dia. Ou seja, eu penso que não podemos ter esta ideia de que há donos de tudo e há donos de, inclusivamente, decretarem ou não quem é herói e quem não é herói, e decretar de se uma pessoa é de um determinado partido ou pensa de uma determinada maneira, não pode ser herói, mas se pertence a outro partido e se pensa de outra determinada maneira, já sim pode ser herói. Enquanto nós permanecermos neste nosso cisma,
o problema dos feriados, o problema de quem evocamos, de quem honramos e de quem a quem evocamos nestas datas será sempre questionado, porque há uma coisa também muito importante no nosso país. A partir de novembro de 1990, quando a nova Constituição multipartidária foi aprovada, e foi aprovada com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão, as pessoas são livres de expressar os seus sentimentos e, portanto, aquilo que é oficial, aquilo que o Governo nos vem dizer, não significa que tem que ser acatado por todos e que todos se têm que curvar perante a palavra do Governo ou de quem governa. E isso é uma conquista muito importante da nossa democracia e daquilo que aconteceu de 1990 para cá. Muito bem, Fernando Lima, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade e um bom feriado. Obrigado. Muito bem, vamos continuar a olhar outras notícias. O Ministério da Saúde assegura que ainda não há casos de Zika em Moçambique e que o risco de contaminações é muito baixo. Contudo, medidas de prevenção e combate ao vírus já foram acionadas. Um dia depois da Organização Mundial de Saúde ter considerado o vírus Zika um problema de saúde pública de importância internacional, o Ministério da Saúde garantiu que Moçambique não tem registros de casos de Zika. Embora o mosquito Aedes circule no país, os riscos de contaminação interna também são considerados baixos. Não há registro recente dos países da região de transmissão interna massiva. Então, olhando para este cenário, o surto está concentrado, a epidemia está concentrada na América do Sul. Não há casos de transmissão massiva nos países da região. Para Moçambique, o risco é baixo. O primeiro caso de Zika foi detectado em maio de 2015 no Brasil. Até o momento, o vírus já alastrou-se para 23 países da América, 12 de África, 10 da Europa e 2 da Ásia. As autoridades de saúde não sugerem o cancelamento de viagens aos países com casos de Zika, uma vez que o vírus não é transmitido de pessoa para pessoa, mas recomendam algumas medidas de prevenção. Estamos a fazer educação para a população sobre as medidas de prevenção e higiene, uma vez que as medidas são similares com as da malária, muito facilmente conseguimos entrar na comunidade para dar esta informação. Mas o mais importante, vamos realizar uma formação que vai decorrer de 15 a 19 de fevereiro, onde, em colaboração com o Brasil, vamos fazer um mapeamento do mosquito Aedes em Moçambique e daí em diante, então, desenharmos estratégias melhores para a prevenção e o controle da doença. Zika é uma doença viral que surgiu em 1947 no Uganda. Os sintomas assemelham-se aos da malária, dengue e febre amarela. A doença ainda não tem cura e no Brasil é associada à ocorrência de malformação do cérebro em bebés cujas mães estão contaminadas. Na sequência, o Ministério da Saúde diz que há uma redução dos casos de cólera e diarreias no país. Dos cerca de 41 mil casos de diarreias registrados desde o início do ano, 15 resultaram em óbitos. Notamos uma redução grande. Se temos em conta que o ano passado, até esta altura, tínhamos 61.182 casos e 42 óbitos, este ano estamos com 40.773 casos e 15 óbitos. Então, para nós isto é também uma redução, tendo em conta que nós, de certa forma, monitoramos as diarreias, primeiro para vermos qual é a tendência das diarreias, mas também costuma ser um sinal para nós em relação a como é que poderemos também evoluir em relação à cólera. A província de Nampula, a cidade de Nampula principalmente, e também Niassa, que vinham registrando casos de cólera, mas olhando para os últimos desenvolvimentos, a província de Niassa, o distrito de Micanhelas, já não está a reportar casos de cólera há mais de 2 semanas. A cidade de Nampula é que continua a reportar alguns casos. Temos em média, durante as últimas 2 semanas, 7 a 10 entrados por dia, que também ainda nos preocupa.
mas naturalmente que se compararmos com o que vinha acontecendo nas semanas anteriores, os casos têm estado a reduzir. Mais de 30 pacientes, na sua maioria crianças, estão internados na enfermaria de tratamento de doenças diarreicas, incluindo a cólera, que funciona dentro das instalações do Hospital Distrital de Nacala, que já registrou mais de 130 casos em apenas 2 dias. O internamento de pelo menos 30 pacientes na enfermaria de tratamento de doenças diarreicas no Hospital Distrital de Nacala foi confirmado por Adolfo Atumani, enfermeiro-chefe daquela unidade sanitária. Este responsável do setor da enfermagem fez saber que nos últimos 15 dias o Hospital Distrital de Nacala registrou mais de 130 casos de diarreias agudas. Triângulo, Machapue e Nauaia são os bairros que apresentam o maior número de casos de doenças, segundo deu a conhecer o enfermeiro-chefe afeto nesta unidade sanitária, que serve de referência para outros distritos vizinhos, como são casos de Memba, Nacala Velha, Monapo, Mussuril e Ilha de Moçambique. Deram entrada, de facto, com algumas diarreias, com uma desidratação, mas agora já estão todos os casos tratados. Temos material, temos medicamentos suficientes. Por outro lado, o governo de Nacala não confirma o internamento de doentes padecendo de diarreias nesta unidade sanitária, mas anuncia o início da campanha de sensibilização das populações locais. A situação das diarreias está controlada, porque nós todos os dias temos passado um técnico de medicina preventiva dentro desta unidade sanitária mais grande que tem internamento, para poder vigiar quantas entradas tivemos na enfermaria ou quantos doentes passaram pelas triagens. E até agora ainda não temos casos de diarreia internado ao nível da nossa unidade sanitária. De recordar que a cidade portuária de Nacala tem sido ciclicamente afetada pelas doenças diarreicas, incluindo a cólera, à semelhança de outros distritos da província de Nampula. Os transportes públicos de passageiros estão desde hoje a usar faixas exclusivas nas horas de ponta. Flexibilidade para os transportadores e congestionamento para os proprietários de viaturas particulares marcaram a estreia do projeto piloto na cidade de Maputo. Nova forma de mobilidade e maior flexibilidade ao transporte público de passageiros. Foi assim como as faixas exclusivas entraram em funcionamento na cidade de Maputo. Agentes da Polícia Municipal e de Trânsito foram mobilizados para fiscalizar o tráfego nas primeiras horas de implementação do projeto que visa reduzir o tempo de viagem dos transportes de passageiros na entrada ou saída do centro da cidade. A iniciativa já é elogiada pelos transportadores. É mais vantajoso para nós também, os transportadores semi-coletivos também. Sim, eu estou a ver que vai melhorar também o engarrafamento. Pelo menos eu cheguei na cidade em menos de 45 minutos. Qual é o tempo normal que levava? Quase aproximadamente a 1 hora e 15. O engarrafamento ainda não foi regulado, então o sistema está a correr, mas o engarrafamento ainda mantém. Entretanto, alguns motoristas ignoravam a separação entre as faixas normais e exclusivas, sinalizada através de cones e de pintura no asfalto. Era preciso a intervenção dos reguladores para impor a ordem. A entrada em vigor das faixas exclusivas não foi, contudo, de agrado para todos os automobilistas. Os proprietários de carros particulares queixam-se do novo sistema estar a aumentar o tempo em que permanecem nas filas a caminho dos seus postos de trabalho. É embaraçoso, o tráfego já sai já há 1h30 de casa. Estou na zona de Mulumbela, para aqui 1h30 é muito. Geralmente leva quanto tempo? 45 minutos. Daqui para neste momento levava 45 minutos até aqui, agora 1h30 é muito. O que acha que está a falhar? O sistema, ou deviam ser pontes aéreas ou... Não tem direito à faixa exclusiva? Eu estava daquela faixa, mandaram embora. Mas eu tinha que estar dessa faixa, eu não sou chapeiro. Então afastei, estou cá. Por quê? O camarada diz que aquela faixa é para os mil buses e mais bombos. Não é como isso aqui é caixa aberta. Tem que estar juntamente com esses outros. Nos pontos onde não se encontrava nenhum agente de trânsito, os transportadores públicos tinham de disputar a faixa com os particulares apressados.
As faixas exclusivas funcionam das 5h30 às 8 horas e das 15h30 às 19 nas rotas Zimpeto Baixa e Zimpeto Museu, através das avenidas de Moçambique, Ouá, 24 de Julho e Guerra Popular. E passageiros dizem que ainda não começaram a sentir os efeitos das faixas exclusivas, mas esperam que nos próximos dias a iniciativa aumente a disponibilidade de transportes públicos. Quem permanece longas horas nas paragens à espera de transporte vê nas faixas exclusivas uma solução para reduzir o tempo de viagem e aumentar a disponibilidade de autocarros públicos e privados. Mas no dia em que os transportes públicos começam a circular em faixas únicas, alguns passageiros não sentiram nenhuma mudança. É o caso de António Manhissa, que, como sempre, teve que ficar quase 1 hora para apanhar transporte na paragem da Junta, ao longo da Avenida de Moçambique. Passam cheio, não chega a pegar terminal aqui na Junta, passam cheio ali na Brigada, também tem engarrafamento, chegamos atrasados no jogo. Não mudou muita coisa? Não mudou, ainda não mudou nada, ainda não mudou nada. Espero que o governo veja a ideia disso aqui. O senhor ia para onde? Vou até Baixa, a ferroviária, sim. Depois da entrevista, Manhissa enfiou-se nesta carrinha já superlotada, deixando um claro sinal de que o transporte ainda é um drama na capital. Ainda assim, há quem acredita que a situação vai melhorar. Eu acho que vai ajudar, uma vez que os chapas terão uma faixa deles só exclusiva. Eu acho que vai ajudar o tráfego a fluir. Vai simplificar os enchentes nas paragens. É muito bom. Menos atraso no serviço, né? Porque às vezes a gente chega atrasado, o patrão às vezes não quer entender que é para engarrafamento, mas assim já dá para chegar cedo. Já. As faltas vão diminuir? Vão diminuir, menos descontos também. O município de Maputo diz que o primeiro dia de implementação foi um sucesso, apesar das enchentes nas paragens. Ainda há insuficiência de sinalização. Não concluímos a sinalização, há um constrangimento que o empreiteiro tem e já nos apresentou, portanto vai levar ainda esta semana toda para concluir a sinalização, que é para poder auxiliar e facilitar todo o processo. Também, como um dos constrangimentos, ainda sentimos que as paragens continuam com um fluxo muito grande de passageiros, portanto isso nos preocupa bastante, porque nós queremos que as carrinhas desapareçam de forma natural e essa é a nossa maior apoio e só podemos conseguir isso melhorando o transporte. Esta terça-feira entraram em circulação 50 novos autocarros financiados pelo governo e sob gestão do setor privado. Degradação acentuada da via de acesso coloca automobilistas a transgredirem as regras de trânsito no troço da Praça 25 de Setembro, na cidade de Pemba. É neste estado de degradação em que se encontra este importante troço da estrada que liga as avenidas 25 de Setembro e Marginal da Baía de Pemba, passando da praça mais conhecida por Cankomba. Os condutores são obrigados a contornar para o sentido contrário. Outros passam por dentro do recinto da praça contra as regras de trânsito, tudo para evitar os buracos. Muito mal. Pelas estradas não estão bom. Estamos assim sempre contramão, sempre. É muito difícil passar a praça de Cankomba porque, como vê, né? Está tudo desorganizado, está tudo inundado, não dá. As pessoas são obrigadas a desviar dessa rota para aquela rota, o que pode culminar com um certo acidente e acaba ficando uma certa confusão, está muito péssima. O Conselho Municipal de Pemba diz que este troço deveria ter sido reabilitado a quando da construção do hotel em frente da Praça Cankomba, à luz de um acordo rubricado nesse sentido. Porém, a instância turística ainda não terá honrado com o compromisso. Ficou acordado que ele deveria reabilitar a parte frontal do hotel, onde tem os maiores estragos, e a própria praça. Nós estamos preocupados não só pelo estado da via, mas também pelos estragos que as águas estão a causar à própria infraestrutura, que é uma infraestrutura nova e bonita. Moçambique e China acordaram hoje a isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviços. Com a assinatura do acordo entre os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, quadros superiores da administração pública e outros funcionários do Estado poderão beneficiar da isenção de vistos.
Este momento marcou o entendimento de isenção de vistos dos passaportes oficiais entre os dois países. Assim, governantes, vice-ministros, diretores e outros quadros superiores da administração pública e demais funcionários do Estado da China e de Moçambique poderão circular nos dois países isentos de vistos. A portas fechadas, as comitivas dos dois países foram para além do acordo. O objetivo desta visita é colocar mais uma pedra no edifício sempre em construção de relacionamento entre povos, governos e Estados. Analisamos as relações bilaterais, políticas, económicas, sociais e culturais. Passamos em revista a situação na região da SADC. Analisamos assuntos de nível internacional. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, a assinatura do acordo é um dos primeiros passos dos acordos alcançados na cimeira do Fórum de Cooperação entre a China e a África, realizada em dezembro de 2015. Neste momento, o acordo aguarda pela ratificação dos parlamentos dos dois países. Vamos agora observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Bem-vindos à segunda hora desta noite informativa. Vamos prosseguir com as notícias. O Governo decidiu suspender a direção do terminal de cereais do Porto da Matola na sequência do incêndio que matou 17 pessoas no passado dia 13 de dezembro. Esta medida foi anunciada hoje à imprensa no final da segunda sessão do Conselho de Ministros, que analisou os resultados do inquérito sobre o caso. Sem surpresas, o inquérito revela que o incêndio do terminal de cereais da Matola foi provocado pelo fator humano, na sequência de mais uma ação de roubo de combustível naquele local. As conclusões do inquérito indicam que o incêndio foi causado pela explosão numa das embarcações, que se presume ter estado envolvida na operação de roubo de combustível, e esta situação foi causada pela vulnerabilidade do local, uma vez que as medidas de segurança não foram tomadas com o devido rigor. O inquérito aponta para a existência de esquemas de fragilização intencional de aspectos mais elementares de segurança, por forma a facilitar os desvios de combustível. E estas medidas incluem
o acesso às instalações portuárias, tanto do lado terrestre como marítimo, apresentando muitas fragilidades e que, de forma intencional, não foram observadas as mais elementares regras operacionais e de segurança. Como consequência destas constatações, o governo decidiu suspender a direção da empresa e aplicar medidas para travar o roubo. Houve suspensão da direção daquele porto de cereais, também houve suspensão do pessoal ligado à segurança daquele local, houve reforço das medidas de segurança, inativação dos mecanismos que estavam a ser utilizados para o roubo de combustíveis, houve um incremento da fiscalização, tanto através do acesso à terra como também do acesso por via marítima. E continuam, portanto, os procedimentos disciplinares em relação a todos aqueles que foram envolvidos neste processo. O balanço oficial dos estragos aponta para a morte de 17 pessoas e danos materiais avaliados em 2.400.000 dólares americanos. Neste momento, decorrem procedimentos judiciais para a criminalização dos envolvidos no esquema do roubo de combustível. As alfândegas de Moçambique apreenderam diversas mercadorias contrabandeadas, com destaque para material desportivo e açúcar. O açúcar foi apreendido em Chocwe e era proveniente da África do Sul e Suazilândia. A apreensão ocorre numa altura em que o governo reforçou as medidas de proteção da indústria nacional do açúcar. Além do açúcar, as alfândegas apreenderam também material desportivo no distrito fronteiriço da Moamba. O chefe da Divisão de Comunicação e Imagem da Autoridade Tributária explica os contornos das apreensões. Esse é um trabalho rotineiro que a Autoridade Tributária tem vindo a fazer através das suas unidades de brigadas móveis. Ontem apreendeu-se um caminhão contendo diversas mercadorias, de onde podemos destacar um leque de material desportivos diverso, que inclui chuteiras, bolas, algumas t-shirts, mas também algum mobiliário de quarto. Para além disso, na semana passada foi possível também a Autoridade Tributária apreender 2 caminhões contendo açúcar castanho, que estava na rota de contrabando e descaminho. Segundo a autoridade tributária, a mercadoria apreendida corresponde a mais de 47 milhões de meticais. De 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2016 foram feitas diversas apreensões que resumem-se num valor de 47 milhões de valor aduaneiro e cerca de 13 milhões de direitos aduaneiros e demais imposições. A apreensão do açúcar só foi possível graças à denúncia emitida pelo Tribunal Aduaneiro. Celebra-se hoje 121 anos da Batalha de Marraquém, mais conhecida por Guazametin, um episódio que lembra a resistência dos moçambicanos contra a dominação colonial. Régulas à espera. O protocolo do governador quebrou os procedimentos da cerimônia. É que depois da deposição de flores na praça erguida em memória dos heróis de Marraquém e da dança Guazametin, Raimundo Diomba deveria participar da missa de invocação dos espíritos, vulgo Cupacha, mas o governador foi levado pelo seu protocolo a inaugurar a feira de diversos produtos, o que enfureceu os líderes tradicionais. Temos que lhes seguir. Isso não faz sentido. O certo é que eles venham até aqui. Enquanto o governador visitava a exposição, os régulos não arredavam o pé do local onde se encontravam para a missa tradicional. Só depois de uma pressão, o protocolo apercebeu-se que errou e encaminhou o governador para o local e realizou-se a missa. Não sei se havia se esquecido da missa. Estávamos preocupados, mas é só para comermos esta carne de cabrito e de galinha. No fim, tudo acabou bem. De acordo com a assessoria do governador, foi o protocolo que induziu o governante a não seguir a ordem dos procedimentos.
Sem especificar as consequências, um dos régulos contou que caso não se seguisse o procedimento, algo de errado poderia acontecer. Eu estive até ao pôr do sol. Se não tivesse vindo, iria acontecer algo mal até o pôr do sol. Alguma coisa má iria acontecer e diríamos que o problema esteve na falha de procedimentos na cerimônia. Depois de cumpridos os procedimentos, Raimundo Diomba destacou a importância da preservação da cultura. Guaza Mutini é sem dúvida um momento nobre para exaltarmos a nossa cultura, a nossa moçambicanidade e a heroicidade do povo moçambicano contra a dominação colonial portuguesa. Lembre-se que a Batalha de Marraquém invoca a resistência dos moçambicanos contra a dominação colonial. Ela opôs guerreiros comandados por um Wamatijana, Maazul, Mulungu, Zikata e Majaya contra militares portugueses liderados por Caldas Xavier. A cerimónia de comemoração dos 121 anos da Batalha de Guaza Mutini foi marcada por vários momentos culturais. Vários grupos abrilhantaram os presentes com momentos de alegria e muita euforia. O primeiro grupo a entrar em cena foi o Guaza Mutini, um conjunto que todos os anos representa o que os guerreiros do antigamente faziam. Este é o Sr. Francisco Matavel, é um dos membros mais antigos do grupo. Agora, com 79 anos, o corpo já se ressente, mas a dança é a sua paixão. Desde que deu os primeiros passos em 1959, isto é, há 57 anos atrás, nunca parou de transmitir os ensinamentos deixados pelos guerreiros que tombaram na heróica batalha. Se não me vires é que já estou cansado, mas já terei deixado o legado aos mais novos. Assim eles já conhecem a tradição. Essas azagaias foram as que usamos para destruir o colono. Os invasores tinham armas de fogo, mas as balas te atingem quando estiveres em pé. Nós rastejávamos e só nos levantávamos quando já havíamos espetado a zagaia no corpo do inimigo. Depois, foi a vez dos mais pequenos mostrarem que estão a assimilar os ensinamentos dos mais velhos. Dançarino. Dançarino? Para sempre? Sim. Tu de que classe? Passei para quinta. Para quinta? Sim. Ok. Você vai dispensar? Sim. Okay. A cerimónia foi ainda marcada por exposição de diversos produtos produzidos localmente. As festividades da histórica batalha arrastaram para além de turistas, dos estudantes moçambicanos que estão a estudar antropologia no Brasil. O interesse é pesquisar alguns fenómenos em torno da Batalha de Marraquém. Trata-se de Nelson e Dulcídio, dois estudantes de antropologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Brasil. De regresso à terra, estão a desenvolver estudos sobre alguns fenômenos imbuídos na Batalha de Guaza Mutini. Munidos de máquinas fotográficas e outros aparelhos, esperam contribuir para enriquecer a pesquisa na sua área de formação. A fazer doutoramento, Nelson Mugabe pretende continuar a investir na investigação. E ao fotografar, ao registrar, ao estudar esses eventos, eu acho que é um dos pontos para a gente divulgar, seja do ponto de vista acadêmico, mas também socialmente, como a mídia tem feito, para as pessoas reconhecer a relevância social desse tipo de evento, para se recordar ou se celebrar-se a luta de resistência contra a ocupação colonial. Já Dulcídio Costa, estudante de mestrado, pretende pesquisar até que ponto alguns aspectos culturais estão a conseguir se impor, apesar da urbanização e da globalização, entre outros fatores. Para perceber como é que o ritual do Canho, dentro de um contexto moderno, sabemos que o ritual do Canho é um ritual tradicional, como é que dentro de um contexto moderno ele é ressignificado, não é? E
este espaço marraquene sabemos que está a passar por um processo de transformações, de modernização muito grande e nesse caso vamos tentar perceber como é que essa tradição persiste dentro deste contexto moderno. De acordo com os 2 estudantes bolseiros, depois de terminar a formação, pretendem abraçar a investigação, um dos elos mais fracos na Academia Nacional. O governo do distrito de Monapo necessita de 600 mil meticais para a reposição de infraestruturas danificadas pelas chuvas. Muitas estâncias turísticas da Baía de Pemba estão em via de ficar como este hotel, sobretudo as que foram construídas nas zonas baixas. Devido às chuvas que caíram na noite de segunda-feira, este hotel, localizado no bairro Eduardo Mondlane, ficou todo alagado e os hóspedes tiveram que abandonar. Fonte desta estância turística fez saber que a água invadiu vários compartimentos, deixando muitos bens alagados, tais como os equipamentos da cozinha. O Conselho Municipal de Pemba diz que está a fazer esforços para minimizar os estragos das chuvas. Ao nível do município estamos a fazer tudo para travarmos isso. Em algum momento precisamos de muito apoio dos próprios municípios, dos próprios residentes. Que nesta zona, uma das coisas que faz com que tenhamos situações críticas como essa é a interrupção das vias normais onde a água deveria passar. Encontramos muros que, de princípio, deveriam ser em sítios onde deveria ser as zonas de passagem, o caminho onde a água deveria passar. A idilidade está à procura de fundos para reforçar o plano de contingência, que estava orçado em 6 milhões de meticais, metade dos quais já foi utilizada para algumas intervenções. Vamos contando com os poucos recursos que o próprio município tem, para minimizar algumas situações que nós achamos que são pontuais, mesmo que a intervenção seja de uma forma ad hoc, porque ainda estamos na época de chuvas. Porque agora não existe nenhuma intervenção definitiva que pode ser feita nesta altura. Com as chuvas que ainda deverão cair até março, mais infraestruturas poderão ser afetadas na Baía de Pemba. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano considera que a transição de uma classe para outra não deve ser um favor concedido aos alunos. Jorge Ferrão defende que um sistema de educação deve ser caracterizado pelo esforço dos estudantes e professores na transmissão e aquisição de competências para a vida. Falando a pais encarregados de educação, alunos e professores na vila sede do distrito de Herat, na província de Nampula, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano fez uma radiografia dos problemas do setor. Jorge Ferrão defende que um sistema de educação deve ser aquele em que há esforço em aprender e ensinar e se produzem competências. Não podemos ter um sistema em que dizemos assim, todos passaram. Desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até chegar à universidade. Não há exame, não há nada, tudo é livre. Na educação nós temos que fazer provas. A prova tem que dizer quem é o melhor aluno, quem é o aluno médio, quem é o pior. Vamos à primeira época, chumbamos todos. Quando estamos na segunda época, todos passamos. Significa que fez o exame no dia 12. Não sabia nada. Foi a segunda época, no dia 18, já sabe tudo e passou. Se vocês não aprenderem, se vocês não conseguirem adquirir as competências, o conhecimento que é necessário para viverem bem, nunca vão conseguir fazer nada. E o país também não pode progredir. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano desafiou os técnicos superiores afetos ao setor a empenharem-se e a darem o seu contributo para reverter vários cenários adversos. Para testar as capacidades de leitura, Jorge Ferrão solicitou um aluno da 8ª classe para ler o seu discurso e aquele correspondeu às expectativas do dirigente. Qual é a contribuição que um licenciado dá para reverter uma situação de carência no distrito e na província? Recai sobre vocês uma grande responsabilidade. Pensar e encontrar alternativas para gerarmos riqueza para o nosso distrito. Progressivamente, a nossa missão está a ser concretizada, sobretudo nas componentes
equidade e inclusão. O encontro foi realizado por ocasião da inauguração da escola secundária de Herat, construída com fundos da JICA, Agência Japonesa para a Cooperação Internacional. A Avenida da Marginal de Quelimane está a tornar-se imunda na sequência dos consumidores de bebidas alcoólicas de estarem a deitar garrafas naquela via. O Conselho Municipal adverte que quem for encontrado será responsabilizado. Este grupo de jovens está uma semana a efetuar limpeza ao longo da Marginal de Quelimane, local que virou o palco de produção do lixo. Ao longo do fim de semana, a Marginal fica lotada de pessoas a consumir bebidas alcoólicas e que, infelizmente, umas partem as garrafas ao longo da via e outros deitam do lado do mangal do rio Poixinais. Aqui a nossa dificuldade. Nós estamos a trabalhar aqui, estamos a apanhar garrafa, encontramos também outras pessoas a mijar aqui. Nós, quando pegamos, começamos a falar com ele fala, mas agora vocês não são nada, não foi mandado. Nós ali começamos a chamar nosso chefe. Quando chega aqui, chefe, começa a falar com ele, ele é que vai acreditar, começa já a limpar conosco aqui. Nós fizemos um trabalho aqui, alguns vêm urinar aqui. Quando nós falamos com eles falam que porra, vocês devem fazer, devem pôr casa de banho aqui para nós não estamos a urinar aqui na coisa. Na Marginal, para poder não estar a urinar no coisa, na casa de banho que vocês vão poder fazer. O edil de Quelimane diz que doravante a Polícia Municipal tem orientações para controlar a situação. Não é? Estarmos a celebrar, existe a parte lúdica em que estamos a celebrar, mas é importante que saibamos celebrar com alguma civilidade, com algum civismo, porque caso contrário transformaremos a nossa alegria em tristeza para os outros e não nos interessa tanto a manter esse estado de coisas. A Polícia Municipal vai ser implacável no sentido de fazer cumprir aquilo que é a lei e aquilo que é a postura municipal. Entretanto, ao nível da Praça da Juventude, local onde foram erguidas barracas no âmbito do Carnaval, também está a ser palco de imundície. O novo técnico dos Mambas fez esta terça-feira uma visita de trabalho à equipa do Desportivo de Maputo. Abel Xavier foi assistir aos treinos dos alvinegros e conhecer a equipa treinada por Usaras Mohamed. Contratado recentemente pela Federação Moçambicana de Futebol para treinar a seleção nacional, Abel Xavier tem feito visitas de trabalho aos clubes para melhor se informar sobre os métodos de treinos e saber mais acerca dos jogadores. Esta terça-feira, o selecionador assistiu aos treinos do Desportivo de Maputo no campo da Académica e falou do motivo da digressão pelos clubes e das eleições que já tirou. Criar uma relação diferente do que existia no passado, entre colegas, porque nós todos somos treinadores e todos queremos ser bem-sucedidos. Esta aproximação é uma aproximação do respeito e da identificação do trabalho dos meus colegas e o grau de dificuldades que eles têm. Já observei e analisei o comportamento de algumas equipas em jogos e venho confirmar aquilo que eu já sabia. O técnico acredita na qualificação dos Mambas para o CAN de 2017, que terá lugar em Gabão, e considera que não há dinheiro que pague o seu regresso ao país que o viu nascer. Não há dinheiro que pague isso. As coisas quando têm um valor que não é inquantificável nessa proporção. E, portanto, eu, em relação ao contrato, economicamente, nem negociei nada, porque o Presidente pediu-me para eu analisar as coisas com carinho e eu nem negociei rigorosamente nada nas questões económicas, porque eu já fiz uma carreira como jogador e considero que foi uma carreira importante no que diz respeito a estes níveis. Já o treinador do Desportivo de Maputo, Usaras Mohamed, diz que a visita é gratificante e estimula os jogadores. Bom, esta visita do selecionador nacional é muito gratificante para nós. Vem mais uma vez a provar que o novo selecionador nacional veio mesmo para trabalhar. Ele mal chegou, já está-se a dirigir os clubes e nós sentimos muito estimulados com esta visita. É sempre bom termos o selecionador nacional aproximar-se dos clubes e, em especial, falar com os técnicos.
As visitas de Abel Xavier vão prosseguir pelas províncias onde há equipas que vão disputar o Moçambola, a principal prova de futebol.